A possessão de Clara. A pequena cidade de Santa Augusta sempre foi conhecida por suas lendas sombrias e histórias de assombrações. Rodeada por florestas densas e montanhas encobertas por uma névoa perene, parecia um lugar esquecido pelo tempo, onde as tradições antigas ainda tinham poder sobre os habitantes. No centro da cidade, erguia-se a igreja de São Miguel, uma construção de pedra gasta pelo tempo, cuja torre dominava a paisagem como um vigia silencioso. Era um refúgio de fé, mas também um local de muito sussurro sobre eventos que jamais foram explicados. Tudo começou quando a jovem Clara, de apenas 16 anos, filha do padeiro da cidade, começou a mudar. Ela era uma menina alegre e cheia de vida, mas de repente, sua expressão ficou vazia e apática. Sua pele, antes corada, tornou-se pálida, e seus olhos brilhantes escureceram, como se uma sombra invisível os cobrisse. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo, mas os rumores logo começaram a se espalhar. Diziam que Clara havia sido possuída por algo maligno, algo que ninguém conseguia compreender. Sua família, desesperada, chamou o Padre Miguel, o sacerdote responsável pela igreja há mais de 3 décadas. Padre Miguel era um homem de fé inabalável, mas também de espírito racional. No entanto, ao ver Clara pela primeira vez após sua mudança, algo em seu interior se retorceu de medo. Ela estava amarrada à cama, o corpo magro e frágil sacudindo violentamente, enquanto murmurava palavras numa língua desconhecida. Seus olhos, antes doces e carinhosos, estavam injetados de ódio e desespero. "Isso não é normal", sussurrou o padre para si mesmo, enquanto fazia o sinal da cruz. A família implorou por ajuda, e Padre Miguel decidiu iniciar os rituais de exorcismo. Não era a primeira vez que ele ouvia histórias de possessão, mas esta era diferente. Desde a primeira bênção, Clara reagiu de forma terrível, como se o simples toque da água benta queimasse sua pele. Ela gritava em agonia, uma voz grave e distorcida que não parecia pertencer a uma jovem de sua idade. No entanto, o pior ainda estava por vir. Na segunda noite de tentativas de exorcismo, o padre notou algo estranho. A temperatura na casa de Clara caiu drasticamente. Um vento gelado começou a soprar pelas janelas, que estavam todas fechadas. As luzes piscavam, e um cheiro de enxofre tomou conta do ambiente. Então, uma risada baixa e ameaçadora ecoou pelos corredores, embora ninguém mais estivesse presente além da família e do padre. "Ela é minha", uma voz gutural e profunda sussurrou no ouvido do padre, fazendo seus pelos se arrepiarem. Padre Miguel sabia que estava lidando com algo muito além do comum. Ele chamou por ajuda. Outro padre, mais experiente em exorcismos, veio da cidade vizinha. O nome dele era Padre Antunes, um homem mais velho, com o rosto marcado pelo tempo e pelas batalhas espirituais que havia travado ao longo da vida. Juntos, eles montaram um altar improvisado no quarto de Clara e começaram o ritual mais complexo e perigoso de suas carreiras. Naquela noite, o verdadeiro horror se revelou. Assim que os padres começaram a entoar as orações, Clara se debateu violentamente, como se algo a estivesse controlando por dentro. Seus olhos reviraram, e ela começou a gritar blasfêmias numa língua que ninguém reconhecia. As paredes do quarto estremeceram, e o crucifixo que estava acima de sua cama caiu no chão, como se uma força invisível o tivesse arrancado. "Vocês não têm poder aqui." A voz que saía da boca de Clara não era humana. Era grotesca, carregada de malícia e desprezo. As velas ao redor do altar apagaram-se ao mesmo tempo, mergulhando o quarto numa escuridão sufocante. Um vento gélido percorreu o cômodo, e uma sombra densa começou a tomar forma no canto do quarto. Parecia um ser de outra dimensão, uma criatura deformada, com membros alongados e olhos vazios, que pairava sobre Clara como um vulto faminto. Os padres intensificaram as orações, mas a presença maligna só parecia ganhar mais força. De repente, Clara parou de se debater. Seu corpo ficou imóvel, e seus olhos, agora completamente negros, fixaram-se nos padres. "Vocês não têm ideia do que estão enfrentando." A voz era um sussurro, mas soou como um trovão na mente de todos. Padre Antunes, com a voz firme apesar do medo que sentia, começou a entoar o último verso do ritual, o mais poderoso, que deveria expulsar qualquer demônio para sempre. No entanto, antes que pudesse concluir, Clara riu, uma risada gelada que reverberou pelas paredes. "Já é tarde demais", disse a voz demoníaca. "Ela está comigo para sempre." Com um grito de desespero,
Clara arqueou as costas, como se algo a estivesse puxando para trás. Suas mãos se contorceram em garras, e uma fumaça negra começou a sair de sua boca, se espalhando pelo quarto. Os padres continuaram a rezar, suas vozes vacilando à medida que a fumaça preenchia o ar, tornando difícil respirar. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Clara estava deitada na cama, imóvel. Seu peito subia e descia suavemente, como se estivesse dormindo. Os padres se entreolharam, aliviados, acreditando que o pior havia passado. Mas algo estava errado. Padre Miguel se aproximou e, cuidadosamente, tocou o ombro de Clara. Ela abriu os olhos lentamente, e o que ele viu o fez recuar de horror. Os olhos de Clara não eram mais os da jovem que ele conhecia. Eles eram completamente negros, sem pupilas, sem vida. Um sorriso maligno surgiu em seu rosto. "Não se preocupe, padre", sussurrou Clara, ou o que quer que estivesse dentro dela. "Nós ainda vamos nos ver de novo." A partir daquela noite, Clara nunca mais foi a mesma. Ela parecia estar em transe, sem consciência de si mesma, mas vez ou outra, sussurrava palavras em línguas desconhecidas, como se estivesse conversando com alguém que ninguém mais podia ver. A cidade de Santa Augusta jamais se recuperou do ocorrido. As pessoas evitavam passar perto da casa de Clara, agora vazia, e a igreja de São Miguel foi fechada, abandonada pelo medo do mal que ainda residia nas sombras. E o padre Miguel? Ele desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que foi para um monastério, tentando encontrar paz para a própria alma. Outros acreditam que o mal o levou, assim como fez com Clara. E, até hoje, em noites de neblina espessa, alguns juram ouvir uma risada baixa e fria vinda da direção da velha igreja. Uma coisa é certa: o mal que tomou conta de Clara nunca foi verdadeiramente exorcizado. E ainda espreita, à espera de sua próxima vítima.